propósito que Deus ele tem na nossa vida é incomparável. Mesmo com todos os nossos defeitos que nós temos, com todas as barreiras que ora acontecem em nossa vida, mas o maior aprendizado de todas elas é o que é estabelecido, essa comunhão entre Deus. E todos os dias sempre é um tempo de recomeço, é um tempo de aprendizado, é um tempo de acolhimento, é um tempo de reconstrução da nossa própria imagem, da nossa própria história, da nossa própria vida. É tão importante quando nós temos a oportunidade para falar para as pessoas que nós amamos o quanto eles são importantes e são de uma extrema utilidade na nossa história, porque tudo que nós agregamos em nossa vida em termos de referencial, nós agradecemos essas pessoas que participam e fazem história e deixam história para a nossa vida. Uma das coisas que a gente aprende muito, né, no ministério da pregação, no ministério da própria igreja, a igreja sempre é um referencial, onde as portas são abertas para todos de igual modo, para todos aqueles que sentem a necessidade do acolhimento, a necessidade do aprendizado. E é na igreja, nessa comunhão entre irmãos que é estabelecido, nessa liturgia em que alguns cantam, alguns pregam, alguns tocam instrumentos musicais com esse intuito maravilhoso que é louvar a Deus, falar da sua palavra, falar de tudo aquilo que Ele tem feito e acreditando também do que Ele é capaz de fazer em nossa vida. E nós, como seres humanos, dependentes, incompletos, mas que sentimos a necessidade de sermos completos quando nós entregamos a nossa vida, o nosso coração, as nossas palavras e as nossas atitudes para que Deus Ele faça através da nossa vida como um canal, como um instrumento nessa jornada como cristãos de oferecer o que Deus ele tem feito na nossa vida. Então a gente compartilha dessa bondade, de tudo aquilo que é divino. Então assim, é tão gratuito, por que não falar da palavra de Deus que é tão boa e eficaz? Nós como seres humanos, que passamos a vida inteira no aprendizado, como até hoje nós ainda aprendemos, todas as quedas, as falhas, os erros, os desvios de caminhos, fazem com que nós entendemos por que é importante segui-lo, por que é importante buscá-lo. Nos dias atuais, em que nós vivemos em uma crise tamanha, na busca de referenciais, mas quando nós buscamos não o ser humano, que o ser humano ele é falho, ele é um pecador como todos nós, mas quando buscamos neste Deus que é humano e se torna perfeito, divino, ele é o nosso referencial. Referencial como homem, referencial como sacerdote, referencial como profeta, referencial como discípulo, referencial de uma história inigualável, incomparável, porque a sua competência, a sua bondade é sem igual. As suas palavras foram capazes de tocar do homem mais simples ao homem culto, aos homens célebres da época. Ele deixava as pessoas inquietas na sua alma de procurar entender que homem é este que fala dessa maneira, que homem é este que aonde ele toca, ele cura, aonde ele passa, ele deixa história, e aonde ele está, sempre acontece. E as pessoas que tiveram esse encontro especial perceberam esse marco nas suas histórias, porque permitiram sair do comum para o incomum. E quando nós encontramos Cristo, vivemos sempre o incomum. Nunca é a mesma coisa. Nós nunca mais seremos os mesmos quando nós encontramos Cristo de maneira especial. E de que modo nós podemos encontrá-lo? É falando com Ele. É nessa oração que muitas vezes não damos o devido valor, desperdiçamos o nosso tempo com tantas futilidades. Se poderíamos praticarmos a caridade, o bem, porque é uma maneira bonita de estarmos próximo dessa figura
ilustre que é Cristo em nossa vida e na própria história. E que Deus possa abençoar a nossa vida. E que Deus possa transformar de fato e que sejamos autênticos em nossos atos, em as nossas falas. Que Cristo esteja cada vez mais em nossa vida. Sempre Cristo como o primeiro e o último da nossa vida. Que Deus abençoe a todos e desejo um forte abraço. Se não está inscrito, inscreva-se, ative as notificações e eu encontro todos vocês no próximo vídeo. Um forte abraço.